E aí, pessoal, ontem eu gravei um vídeo às 10 horas da noite sobre as declarações do Lira e do Gilmar Mendes no mesmo evento que Lula, Alexandre de Moraes e Flávio Dino estavam ontem. Para quem não viu, o link está aqui na caixa de informações. Mas nós precisamos falar a respeito da declaração do Alexandre de Moraes, que é assustadora. No vídeo de ontem à noite eu falei um pouquinho, né? Não expliquei muito bem, mas eu falei um pouco do PL 2630, que quem fez foi Alessandro Vieira, teve o apêndice do Orlando, do PCdoB, e é esse apêndice do 2630, que o Lira, do nada, achou que ficou bom. Somente esse projeto dá o direito deles, inclusive, de lerem as suas mensagens de WhatsApp. Ele pede para que as mensagerias guardem por até um ano as nossas conversas. Isso sem contar o fim da privacidade no privado do Instagram, Twitter, Facebook, entre outros aplicativos. O Lula, inclusive, já está falando que quer esse PL 2630 do Orlando, aqui, ó, do deputado federal Orlando Silva, que trata sobre o tema na Câmara. Eles tentaram passar esse PL por regime de urgência o ano passado e não conseguiram. Muitos dos nossos foram, inclusive, na Câmara dos Deputados, impedir que isso fosse pautado, e realmente foi. E é por isso que eles têm tanta raiva das redes sociais. Não é somente porque nós tiramos a narrativa da mídia, o monopólio da informação, não permitimos mais que a mídia nos manipule, sempre trazemos o outro lado dos fatos. Imagine se não houvesse internet quando o Jair Bolsonaro foi presidente. Imagino que as mídias não tinham... Ele tinha caído, gente. Em menos de um ano ele já tinha sofrido impeachment, se fosse só pela opinião da mídia. Eles também estão com raiva que nós conseguimos, muitas aspas, não controlar, mas controlar o Congresso. Barramos pautas, emplacamos pautas, cobramos os políticos. Para quem não lembra, em 2019, o senador Ângelo Coronel, que presidia a tal da CPI das fake news, que foi arquivada de tanta fake news que Joyce Hasselman e Alexandre Frota fizeram lá, então acharam melhor deixar isso quieto, né? Ele foi para a Rússia para saber como a Rússia controla a internet. E como a Rússia controla a tal da desinformação. Se você critica um político, você é multado. Se você critica novamente, você é multado e preso. Se você faz você é preso. Se você faz de novo, aí sim, você é multado e preso. Se você faz pela quarta vez, aí eles tiram o seu acesso às redes sociais. E os projetos atuais são bem semelhantes a isso, tá? Nós temos o da AGU, que é a tal o Grupo pela Democracia, que vai te censurar nas redes. Nós temos agora a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que antes, aí, outrora, carregava um grande prestígio, hoje vai ficar nas redes sociais monitorando. Nós temos o PL do Renan Calheiros, que legaliza todas as ilegalidades do Supremo, o PL 2630. Nós temos agora o PL que o Alexandre de Moraes vai apresentar ao Congresso. Nós temos o pacotão da democracia do Flávio Dino. Tudo isso é para controle total da internet. Inclusive, no comecinho de março, o Alexandre de Moraes ele se reuniu com as Big Techs e pressionou elas. O presidente do TSE sugeriu que a justiça pode agir se as plataformas não tomarem uma atitude contra a desinformação. E o que ele falou aqui? Ele fez uma ameaça bem sutil às redes sociais, falando que não adianta uma regulamentação extrema, mas ele quer uma autorregulação, porque senão ele vai ter que apelar para o Estado, ou seja, usar o legislativo para nos perseguir através de uma boa regulação. Ele fala que não adianta fazer uma regulação extrema, mas que ele vai apresentar, sim, um projeto para o Rodrigo Pacheco para ser votado. O que ele quer é que as redes sociais nos censurem, que ela fique atrás dos nossos posts, derrubando. Conseguir fazer isso? Por óbvio, eles vão selecionar perfis, né? Vão ali falar, esse perfil não pode falar, esse perfil pode falar. É isso que eles vão fazer. Esse aqui você destrói a relevância dele, o alcance dele, esse aqui você sobe. É isso que eles vão fazer. Na declaração de ontem, que foi no mesmo local que Lira e Gilmar Mendes deram, foi lá na Fundação Getúlio Vargas, não esquecendo que Getúlio Vargas, a fundação, é envolvida em alguns escândalos de corrupção, e o próprio Supremo abafou o caso, parou as investigações, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Eles estão falando até em desmonetização de alguns canais, controle de monetização.
E ele fez esse teste em 2021, começou comigo, com a Bárbara e com outras pessoas, onde eles falaram que nós estávamos interferindo no processo eleitoral. Aí eu tive acesso, a esses tempos agora, ao que ele retirou o sigilo, ao inquérito e a minha parte, o que gerou a minha desmonetização, corte de alcance, corte de notificação, enfim, foi 2 entrevistas que eu fiz, entre elas com o Felipe Jimenez, para falar a respeito do voto impresso. Foi isso que eu fiz. Eu falei do voto impresso. Eu trouxe um dos autores do projeto e entrevistei ele junto com a Regina Vilela. Esse vídeo está no inquérito e o outro vídeo é uma conversa entre a Cissa e o Renato Gomes, o doutor Renato Gomes, falando a respeito da votação nos Estados Unidos, né? Como Joe Biden foi eleito e quais seriam os perigos para o Brasil. Acabou, eu tentei subverter a lei, a ordem e as eleições, e não foi o TSE nos calando e falando que tudo que era verdade era mentira. Por exemplo, eles falaram que era fake news a relação do Lula com ditaduras. Falaram que não podia falar disso, que não podia falar que Lula era amigo do Daniel Ortega, que é mentira, que é amigo de Maduro, que quem falasse isso ia responder. Tudo bem, ninguém, inclusive sobre o aborto, ninguém falou nada disso. Quando o Lula ascendeu ao poder, o que aconteceu? Ele se calou sobre a Nicarágua, apoia a ditadura da Nicarágua, inclusive ele está trazendo para cá essa perseguição política. Ele é super amigo de Maduro e falam, inclusive, num bloco, o novo bloco do Foro de São Paulo, né? Foro de São Paulo não existe mais, virou Foro de Puebla. Agora eles querem fazer um novo conglomerado, incluindo a China e a Rússia nesse blocão comunista que eles querem fazer. Aí ontem, mas a gente fica quieto, isso é fake news, é coisa da nossa cabeça, não existe, tá? Você é maluco, isso não existe. Aí ontem, o Moraes defendeu novamente a responsabilização das empresas de mídias sociais. O que acontece? Se elas ficarem se autorregulamentando muito, elas não vão ter como atuar em solo brasileiro. Por quê? Porque como que ela vai controlar quantos funcionários terão que ter, qual será o gasto, o dinheiro empenhado nisso, para que eles consigam controlar milhares de usuários, milhares de posts. Vai ser impossível. Então, vai ficar impossível, já que tem uma multa aí, uma multa alta que ele quer aplicar nas redes sociais, nas big techs, se elas não atuarem da forma que ele deseja. Agora, a declaração realmente preocupante saiu na UOL, e ela diz o seguinte: Moraes quer regulamentar a monetização de conteúdos das redes sociais. E como ele vai fazer isso sem atingir a esquerda? Porque ele não quer atingir a esquerda, ele quer atingir somente a direita. O primeiro teste ele já fez. O Moraes ele agiu em testes desde 2019. Começou com pequenas buscas e apreensões, ninguém falou nada, escalonou. 1 ou 2 prisões, ninguém falou nada, teve até apoio da grande mídia, escalonou. A desmonetização começou comigo, com a Bárbara e outros, ninguém falou nada, muito pelo contrário, a grande mídia aplaudiu, ele escalonou. Foi isso que aconteceu. Para quem não sabe, o canal segue desmonetizado, o meu dinheiro segue, não é que está desmonetizado, o dinheiro vai para uma conta judicial. Ele também cortou o alcance, notificação, relacionados, é como se o canal não existisse mais. Pois bem, o que ele fala, além da transparência e dos algoritmos em redes sociais? Ele quer implicar as big techs, grandes empresas de tecnologia, no esforço de evitar a disseminação de notícias falsas e ataques às instituições democráticas. O que chama atenção é que eles nunca falaram nada do MST invadindo o Supremo, do MST invadindo o Ministério da Saúde, depredando tudo, dos black blocs destruindo a Paulista, colocando fogo em agência bancária, colocando fogo em ponto de ônibus e até matando um cinegrafista. Eles nunca falaram nada. Mas a direita, que faz manifestação pacífica, que fica quieta, que fica no canto dela, não, ataque democrático, ataque às instituições democráticas de direito. Moraes discursou no seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, com Lira, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Lula, enfim, organizado pela Rede Globo, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, e pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Falei para vocês que isso é uma mera coincidência, tá? Não tem nada a ver, não. O magistrado evocou diversas vezes a responsabilidade dessas empresas e garantiu que o país não vai admitir que as redes sociais sejam tratadas como terra sem lei. O que Moraes esquece
é que desde 2013 existe um grupo chamado MAVE, Militantes em Ambiente Virtual. E quem criou isso foi justamente o PT, inclusive fazendo um mensarinho do Twitter, quem não lembra? Pois é. O PT chegou a dar aula de MAVES, como ser um MAVE. O PSDB em 2014 também. E a CUT em 2021, final de 2021, começo de 2022, ofereceu o curso para você militar em ambiente virtual. A direita nunca fez isso, nunca se organizou dessa forma. Pode ser um erro nosso? Pode ser. Mas a direita nunca fez um negócio desse. Mas quem faz o gabinete do ódio somos nós, que nunca fizemos nada do tipo. Consegue entender? Pois é. Se você impulsiona um conteúdo, ele está falando das redes sociais, tem que ter responsabilidade, porque você está ganhando dinheiro. Para direcionar e impulsionar uma informação, você tem que checá-la. Ou seja, ele quer que tenha checadores para cada post. E isso vai ser impossível. Não, isso aqui é muito importante. Não precisamos definir o que é fake news, ou que toda informação seja checada na plataforma. Por que que não precisa definir o que é fake news? Pelo simples motivo de que se você não define, tudo é. Então, você não restringe. Olha, você falar que o céu é rosa, é fake news. Agora, se você falar o céu tá azul bebê, ele pode acordar no mau dia e falar isso é fake news, porque o céu não tá azul bebê. O céu tá azul, tá azul normal. Então, você está fazendo fake news. Então, quando você não delimita algo, tudo vira. E é por isso que eles não querem delimitar, eles não querem definir o que, afinal, é fake news e o que é desinformação. Voltando para o Moraes. Mas podemos exigir que essas plataformas tenham responsabilidade e maior transparência na utilização de algoritmos para que qualquer plataforma deixe de ser inerte. Com isso, daríamos um salto gigantesco de qualidade na alteração de estrutura negocial e gerencial das Big Techs. É isso que eu falei. Ele vai mandar esconder conteúdo, inclusive ele quer que se use as mesmas táticas de conteúdo à pornografia infantil e a pedo, para restringir os conteúdos antidemocráticos. Os únicos conteúdos que serão restringidos serão os nossos. Segundo o ministro, 93% dos conteúdos impróprios no primeiro caso são barrados por algoritmos, e o que passa, por haver dúvida, é filtrado por uma equipe dedicada à função. Então, as redes sociais, elas não vão se dar o trabalho, elas não têm como empenhar tanta gente, tanto dinheiro para atuar desta forma. O que que eles vão fazer? Eles vão colocar conteúdo tipo fora Lula, é antidemocrático, corrupto, antidemocrático, não queremos esse projeto antidemocrático. É isso que eles vão fazer, eles vão esconder perfis. Moraes sugeriu que as redes sociais podem se autorregular com o judiciário atuando na definição pré-requisitos e critérios de responsabilização. No discurso, Moraes analisou longamente o processo de disseminação de fake news. Ele só esqueceu de citar o Janones, né? Isso ele não citou. Janones responde a diversos processos por fake news durante as eleições. Mas aí pode, quieto, porque Janones é do Lula, então ele pode mentir, ele pode destruir reputação. E o Choquei, então, aquele perfil do Twitter, o Choquei, que é do Lula, o que aquele perfil mente? Não está escrito. E nunca aconteceu nada, tá nem em baixa de alcance. E o Sleep Giants, que já destruiu quantas reputações. E os fact-checkings, que somente a Oeste e o Jornal da Cidade Online já ganharam diversos processos contra eles. Eles falaram que o conteúdo era mentira e não era. O conteúdo era verdadeiro. Mas tudo bem, não tem problema não, que só está indo para cima da direita, deixa para lá. Logo no início da fala, ele fez um meia-culpa ao dizer que a institucionalidade do país foi alertada a respeito até 6 anos atrás. 6 anos atrás, nós estávamos em pré-campanha de 2018, né? Não esqueçam disso. Mas não tomou providências. Ignoramos os alertas vindos da sociedade. A sociedade nunca alertou droga nenhuma, de 4, 5, 6 anos atrás. Acabamos todos achando que seria algo regulável e passageiro, mas é regulável. Se você sabe que um perfil está mentindo toda hora, você para de seguir ele. Ninguém precisa de um pai para falar, queridinho, isso é mentirinha, viu? Não acredita não, filhinho. Ninguém precisa disso, somos todos adultos.
Não é autorregulável, muito menos passageiro. É perigosíssimo se deixarmos de analisar as causas, efeitos e reflexos, não só para as questões institucionais, mas para as questões pessoais, e falou dos bullying e cancelamentos nas redes sociais. Pois é, Alexandre de Moraes, existe um grupinho chamado Sleep Giants, que tem ligação com o Luciano Huck, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e claro, com o PSOL, que destrói reputações, e a empresa que não atende ao chamado do grupo mimado, que acha que sabe o que as pessoas devem ou não consumir, eles mandam os seus asseclas ir lá e ameaçar as empresas, e isso tem diversos relatos de donos de empresas de pequeno e médio porte reclamando que eles são ameaçados quando eles não aderem à campanha dos assassinos de reputação. Para Moraes, o princípio básico do combate a esse cenário é aplicar as regras válidas no mundo real e virtual. A Constituição veda o anonimato no mundo real e no virtual. Porque eu posso ficar escondido atrás de um robozinho para ofender e atacar pessoas? Neste ponto, o único ponto que eu concordo. Quem usa perfil falso para atacar pessoas não passa de um covarde. Ponto. Somente isso. É uma pessoa sem caráter e sem coragem, e geralmente são moleques, né? Moleques que eu digo meninas e meninos bem novinhos. Por que eu posso criar gabinetes do ódio para ferir a democracia virtual, se no real eu não faço porque não tenho coragem e a legislação está de olho? Não sei, pede para o PT explicar isso. O PT é muito bom nisso. Segundo ele, os movimentos de extrema-direita se aproveitaram das redes sociais para, primeiro, desmoralizar a imprensa e depois atacar a República na figura das eleições. Ninguém desmoralizou a imprensa. Nós mostramos que a imprensa mente, que a imprensa recebe dinheiro e que a imprensa manipula. Juca Chaves já dizia isso há milhões de anos atrás. Se você pagar, a imprensa publica até a verdade. Aí chama a gente de radicalíssima, que a gente manipula as informações, que a gente manipula os algoritmos, enfim, que a gente mexe com as revoltas das pessoas, os traumas de diversos segmentos. Não, não é a esquerda que fala do negro, da mulher, do portador de necessidades especiais. Não, não, somos nós que queremos conglomerar todo mundo e falar, vamos lutar por um país. Né? Somos nós que dividimos as pessoas por categorias, mas tudo bem, né? Segundo o ministro, toda a organização dos atos de vandalismo do 8 de janeiro aconteceu pelas redes sociais sem o menor disfarce, o que poderia ter sido impedido se as grandes empresas controladoras das plataformas atuassem ativamente contra o conteúdo antidemocrático. Então, ministro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que é antidemocrático também? O MST invadir fazenda. Isso é antidemocrático pra caramba, hein? E quando eles invadiram a Bolsa de Valores aqui de São Paulo e destruíram tudo. E o shopping que eles foram zonear no final de ano, no meio de 2022, lá durante as eleições. Também pegou mal, né? Mas isso para vocês é liberdade de expressão. Desculpa, esqueci. E para a gente finalizar, o Flávio Dino, inclusive falando sobre governança digital em evento do Rio de Janeiro. Eu só peço para vocês não esquecerem de uma coisa que o Lula falou, e falou recentemente, de que ele quer um pensamento único na América Latina. E como ter este pensamento único? Pensamento de esquerda, calando o outro lado. Se o outro lado não fala, não passa informação, não consegue conversar com as pessoas, não desmente, não mostra o outro lado. Então, a pessoa não tem acesso aos dois lados, só tem acesso a um, e é o pensamento vigente. E aí, pode colocar Lula, pensamento único, América Latina. Coloca aí no Google. E você vai achar que ele fala isso, e que ele quer um pensamento único, moeda única, tudo único na América Latina. Esse psicopata está achando que ele vai ser o ditador da América Latina como um todo. Então, é exatamente isso que eles querem fazer. Eles querem tirar todo o direito da direita, falar, defender a família, falar contra o aborto, falar contra as drogas, falar contra homens nos esportes femininos, enfim, defender o cristianismo. Eles querem que isso acabe, porque eles querem que a América Latina seja um blocão comunista. E aí o Flávio Dino vem com um projeto de lei dele, chama Pacotão da Democracia, são 4 projetos de lei. Um deles, inclusive, visa multar e pegar bens, né? Sequestrar bens de empresários que apoiarem as manifestações à direita.
Isso sem esquecer, no Distrito Federal, Ricardo Capelli, que montou uma estrutura para falar de manifestação, para ver se você pode se manifestar, se a sua pauta é válida, né? Mas, né, que isso? A gente está numa democracia, viu? Falar de autoritarismo nível Nicarágua, não, que isso? Coisa da minha cabeça, né? Segundo o ministro, a proposta terá como principais premissas transparências e auditorias, a partir do pressuposto para que haja controle social e público, e é necessário que haja um mecanismo que forneçam dois sistemas como caminho para fortalecer a cidadania no país. Aí já não se fala mais de democracia, se fala de cidadania. Aí o que ele quer? Que as redes sociais, as big techs, entreguem relatórios semestrais sobre as redes digitais. Então, quem posta mais o quê? Qual é o perfil de cada um? Quem fez isso uma vez foi a Folha de São Paulo, que fez o traço ideológico, né? E foi colocando eu, Olavo de Carvalho, Paula Marisa, Esté Papaiano, Bárbara, Lisboa, enfim, colocou um monte de gente. Quanto mais perto ali do extremo, a extrema direita, a extrema esquerda, enfim, eles fizeram esse mapeamento. E aí foi a partir da matéria dos blogueiros de crachá e dessa da Folha que a coisa começou a degringolar, que começou assim uma perseguição fortíssima. A segunda será o cuidado. Esse deve ser cuidado, esse acordo aqui, esse projeto deve ser de cuidado, é mais rigoroso com certas circunstâncias, alinhado com a prática de outros sistemas jurídicos, como o da União Europeia. Não estamos propondo que esse dever de cuidado seja mais qualificado quando se trata de temas como crianças e adolescentes, direitos humanos, crime contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo. Flávio Dino, MST é terrorismo, só para te avisar. Não quero colocar nada na tua cabeça, mas tá? O Black Bloc também, tá? O terceiro pilar da proposta será a procedimentalização. Ela é respaldada na lei, que estabelece que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o uso do processo legal, são devido processo legal. E quem está pegando esse devido processo legal? A PGR, que está exigindo sequestro de bens e contas bancárias de empresários que, por exemplo, ajudaram com ônibus, ajudaram o pessoal do quartel, que deram água, inclusive sequestro do pessoal de bens do pessoal que está preso, tá? Tá bem tranquilo. Esse conceito, segundo o ministro, deve ser ampliado para o ambiente digital, prevendo o processo legal, administrativo e de empresas no que se refere às plataformas, notificações, prazos e transparência, em alguns casos até a responsabilidade civil. Um outro projeto do Flávio Dino que não está aqui, ele pede também a prisão para quem insistir em discurso antidemocrático. Então, nós já sabemos o fim de tudo isso, né? Se nada acontecer, e não, nós não podemos fazer nada, porque vamos fazer uma manifestação, Ricardo Capelli aprovou uma manifestação legal, vamos se manifestar. E quem disse que você não vai acabar preso o dia seguinte? Quem poderia fazer alguma coisa se acovardou e usou os manifestantes que estavam nas portas dos quartéis como moeda de troca para conseguir bons cargos. Agora nós contamos com a coragem do legislativo, né? Vamos ver o que a Câmara dos Deputados e o Senado vão fazer. Eu não coloco muita fé no Senado. Agora, no legislativo, eu conto com pessoas como Polon, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira. Por falar em Gayer, ele tem 20 preposições, um monte de projeto, inclusive contra o Lula, e eu vou trazer para vocês, eu vou gravar direitinho mostrando os projetos do Gustavo. Ele está trabalhando ativamente, que bom, está fazendo jus ao nosso dinheiro, valeu, Gus. E é com eles que nós temos que contar agora. E vamos pressionar enquanto podemos, porque a partir do momento que regulamentar as redes sociais, acabou. O PL do Orlando Silva, inclusive, fala sobre isso. Fala de violência política, tá? Ou seja, você cobrar um deputado e um senador. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por ter me assistido até aqui. Se você puder, curta, compartilhe o vídeo, comenta para que eu consiga sair desse shadowban maroto que o YouTube me colocou lá em 2021. Faz pouco tempo. Faz só quase 2 anos, né? Em agosto vai fazer 2 anos. Bom, pessoal, é isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus e até mais.